E, queridos, eu quero justamente sobre o tema, né, que é muito bom, muito, eu creio que muito importante para a situação que estamos vivendo hoje. Eu quero introduzir uma história bem conhecida e retirar dela algo que vai fortalecer esse entendimento, né, que tem a ver com o tema. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em João capítulo 4. Por favor, vamos falar um pouquinho aqui sobre introduzir, para tirar algo aqui específico para nós. João capítulo 4, que fala aqui sobre mulher, a mulher samaritana, né? Uma história bem conhecida, e tenho certeza que Deus irá falar conosco. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá tudo tranquilo? Tudo certo? Que maravilha. João capítulo 4. Marília, aquela apresentação do PowerPoint vai dar certo mais tarde? Cadê ela? Marília. Deixa eu ver se ela confirma aqui, só para mim saber. Eu mandei um PowerPointzinho para ela. Faz sim, pastor, tá tudo certo. Ah, beleza, então. João capítulo 4, como vocês conhecem muito bem, fala aqui sobre o encontro, né? Tão inesperado, tão maravilhoso que Jesus teve ali com a mulher samaritana. A Bíblia diz, no versículo 5 assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Como vocês conhecem a história, né, desde o oitavo século existia uma disputa muito grande entre ali os judeus com os samaritanos, devido à tomada, né, que o povo assírio fez daquela região, que onde era Samaria, e misturou demais, né, a religião judaica com o paganismo, e por conta disso o judaísmo não quis mais aceitar os samaritanos, né? Então começou uma guerra muito grande religiosa, aquela coisa toda. E como nós sabemos, Jesus Cristo, ele não mede esforços para alcançar os sinceros, para alcançar aqueles que estão sedentos, aqueles que estão querendo realmente encontrar a fonte da água, né? E aqui ele propositalmente vai ali no poço, né, na hora sexta, que era por volta de meio-dia, isso mesmo. Ele senta ali e com seu tato divino, porque ele não oferece ajuda. Se ele tivesse talvez oferecido ajuda para ela, então não teria mais contato nenhum, né? Talvez ela teria se fechado, talvez tenha ido embora, mas como ele pediu ajuda, a gente sabe que a confiança, né? Ela desperta a confiança, ele conseguiu ter um diálogo ali com ela. Aí ela começa, né, a falar que os samaritanos não se dão com os judeus, aquela coisa toda que vocês já conhecem. A conversa vai indo, e até que no versículo 10 ele fala o seguinte, Jesus: Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Veja, a mulher aqui não compreender as palavras de Cristo, mas ela sentiu a solene importância, né? Sua atitude leve, gracejadora, começou a mudar. É claro que ela via Jesus como um viajante exausto e poento. Talvez no coração dela ela comparou ele ali até mesmo com o próprio, né, Jacó, e ela tinha no seu coração que não existia água melhor do que aquele poço, até porque foi, né, Jacó que deu. Então, como assim alguém está dizendo que ele iria dar água viva? Aí ela começou também a questionar Jesus, aquela coisa toda, como vocês sabem muito bem a história, para a gente poder encurtar tempo. E aí Cristo responde no versículo 13: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Veja, queridos, aproveitando aqui que esse verso é tão emblemático, aquele que mata a sede nas fontes desse mundo, é isso que Cristo queria falar, beberá apenas para tornar a ter sede novamente. Por toda parte estão as pessoas, e mulheres e homens, estão assim descontentes, né? Anseiam qualquer coisa para saciar ali as necessidades suas espirituais. Só que a gente sabe, unicamente apenas um pode fazer isso. O que o mundo precisa de verdade é do desejado de todas as nações, somente de Cristo, né?
A divina graça, que só Ele pode comunicar, é uma água viva, purificadora, refrigerante e revigoradora. Amém? Então era isso que ele estava oferecendo para essa mulher. E no verso 14 ele diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso aqui, aproveitando também esse verso tão poderoso, veja, Jesus não queria dar a ideia, queridos, de que um único gole da água viva bastasse ao que recebe. Não era essa a ideia de Jesus. O que ele queria ensinar é o que experimenta o amor de Cristo. Ele vai anelar cada vez mais e não busque nenhuma outra fonte. Depois que ele experimenta o amor de Cristo e é saciado por ele não vai querer saber de outras coisas como riquezas, prazeres, nada disso o atrai mais. O único grito da sua alma vai ser: mais de ti, eu quero mais do Senhor, né? Isso é maravilhoso demais, né? Então, quando a gente para pensar em Jesus Cristo, né, que revela a nossas almas, as necessidades mais profundas dela, ele está à espera para saciar a nossa fome e a nossa sede. Veja, falharão todo recurso e dependência humanos, as cisternas vão se esvaziar, os poços vão secar, só que o nosso Redentor é uma fonte inesgotável. Podemos beber, beber mais, e sempre encontraremos nele o abastecimento que a nossa alma tanto precisa. Isso é maravilhoso, né, queridos? Não poderia deixar de passar sem explicar isso. Agora, vamos chegar aqui na parte onde eu quero extrair, que tem a ver com o nosso tema. Quando no versículo 15, Jesus agora vai mudar perdão, no versículo 15 ela fala, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Que dá a entender, né, por toda a história dela, e uma coisa terrível, né? A gente sabe que tanto na religião judaica, como também aqui se entende nos samaritanos, aqueles que são pecadores, são errantes, e todos nós somos, né? A Bíblia diz isso claramente. Todos nós temos ali lutas pessoais, né? A Bíblia diz em Tiago que o ser humano peca nas suas próprias concupiscências. O que isso significa? Todos nós temos defeitos de caráter que é necessário ser tratado. Todos nós. Não tem esse. Só que, infelizmente, a religião daquela época se transformou em uma religião de exclusão, uma religião de julgamentos, uma religião em que se faz agora níveis da pessoa que consegue seguir de uma forma externa e daquele que não consegue seguir. E como nós sabemos muito bem, Jesus Cristo veio salvar e buscar o perdido, né? Glória a Deus por isso. E agora aquela mulher, vendo essa oportunidade, ela, claro, também não entendeu tudo, ela quer essa água para que ela não pudesse mais ter contato com ninguém, até porque ela ia lá meio-dia no poço porque ela não queria ter contato, ela não queria ser rejeitada. Mas só que não era essa água em si que Cristo queria dar para ela, né? E aí onde vai entrar aqui o ponto principal para mim. É o versículo 16 a seguir que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Vá, chama teu marido e vem cá. Eu fico imaginando as pernas daquela mulher tremer. É uma imaginação minha, né? Ela estava percebendo uma misteriosa mão retornando às páginas da sua vida e agora apresentando aquilo que ela esperava sempre manter em segredo, imaginando. E talvez passando pela sua cabeça, quem é esse que pode ler os segredos da vida? Tenho certeza que vieram pensamentos da eternidade na cabeça dela, do juízo futuro, quando agora tudo que é oculto será revelado. Esse clarão, com certeza, despertou a mente dela, a consciência dela, e ela tentou mudar de assunto. Só que existe aqui um ponto importante. O versículo 17 é uma chave interessante aqui desse nosso estudo, porque ela fala o seguinte: ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido.
Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e agora o que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Veja, queridos, aqui esse ponto aqui é muito importante para nós, né, aqui nesse momento. Jesus, ele mudou tão abruptamente a conversa, porque antes que ele pudesse dar o dom divino para ela, esse dom maravilhoso que ele ansiava dar para ela precisava reconhecer o seu pecado e a necessidade do seu Salvador. Esse ponto aqui é chave, porque se ela não tivesse feito isso, se ela não tivesse reconhecido o seu pecado, a necessidade do seu Salvador, e de alguma forma, até o fato dela ser sincera, quando ela fala que ela não tem marido, ela foi sincera, no sentido de expor sua situação. Ela não estava apenas querendo esconder, ela estava realmente dentro do seu coração dizendo o seguinte: realmente, o que eu tenho não é meu marido. Eu vivo com um homem, mas eu fiz tanta coisa errada na minha jornada, na minha vida, que eu nem posso dizer que ele é meu marido. E a partir disso, agora, ela fornece todas as condições para que Cristo venha trabalhar no seu coração e venha realizar a grande obra que ele queria fazer na vida dela. Ou seja, sem reconhecimento do seu pecado, sem a confissão do seu pecado, é impossível Deus realizar a obra transformadora, redentora, né? E só para a gente poder aprofundar ainda mais um pouquinho essa parte, né, do que Cristo quis fazer, quando no versículo 19, que ela tenta mudar um pouquinho ali de conversa, porque é algo tão difícil para ela, que ela entra agora em um embate bem complicado. No verso 20 diz o seguinte: nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde deve se adorar. Aí Jesus vai explicar para ela que a salvação vem dos judeus, e no versículo 23 ele fala o seguinte para ela: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, queridos, Cristo agora, nesse momento tão importante, ele quis justamente impressionar sua mente para o seguinte, só para a gente poder entender melhor, né? Veja, Cristo não está rejeitando a importância da verdade. Cristo não está rejeitando que é importante nós seguirmos a palavra de Deus como é necessário, como ele pede, né? Até porque isso é uma bênção para nós. Mas veja, o que Cristo queria tirar da sua cabeça e desfocar nesses versos que ele cita é que ele não queria que ela se prendesse mais a rituais, a cerimônias, porque não é bem isso que liga o ser humano a Deus. Porque Deus, a única religião que vem de Deus é que ligará o ser humano a esse mesmo Deus. O que Cristo queria ensinar para ela era a importância de nascer de novo. Aquilo que ele ensinou para Nicodemos, ele queria trazer para aquela mulher a importância de nascer de novo. Como ele mesmo disse lá em João 3,3, aquele que não nascer de novo. Tem algumas traduções que são bem legais, aquele que não nascer de cima não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não é um monte santo ou um templo sagrado em si que vai conectar os homens ao céu. A religião, né, que vem de Deus é a única que leva para ele. Para que a gente consiga servir a Deus devidamente, é necessário nós nascermos do Divino Espírito. Isso é tão tremendo, irmãos, porque quando nós nascemos da água e do Espírito de verdade, isso vai purificar o nosso coração. Isso vai renovar a nossa mente. E Deus vai nos dar capacidade para conhecê-lo e para amar. Quando você lê, o que isso tem a ver com a gente? E quando você lê Isaías 59, versículo 2, você percebe que lá diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus.
E somente quando há o que aconteceu aqui, ou seja, Cristo ele fez todo um trabalho para que aquela mulher reconhecesse quem ela era, reconhecesse seu pecado. E a partir disso, ao reconhecer, ela confessasse, Deus pudesse trabalhar nela agora um arrependimento. Porque, na verdade verdadeira, quem produz o verdadeiro arrependimento no nosso coração é o próprio Deus. Deus nos leva, olha que interessante, é o que eu quero aproveitar aqui e aprofundar com vocês. Veja, Deus ele não gosta que ninguém passe por dificuldades, não é isso. Tem gente que fala assim, Deus está me provando, não sei mais o que. Veja, queridos, a escritora Ellen White vai dizer, que nós acreditamos que seja uma profetisa do Senhor, ela diz que as dificuldades são as ombreiras de Deus para tratar a nossa vida. E principalmente porque ela revela profundamente quem nós somos. E quando nós olhamos, por exemplo, para dentro dos relacionamentos, né? Os relacionamentos são os maiores clarificadores que, que desmontam o nosso caráter perante nós. Relacionamentos, quando nós passamos por dificuldades, eu não estou aqui dizendo que é fácil você lidar com uma pessoa que às vezes não te respeita. Eu falo dentro de um casamento, por exemplo, que não te valoriza. Não é fácil você lidar com uma pessoa, às vezes, que não dá atenção devida para você. Só que toda dificuldade que nós enfrentamos, especialmente dificuldades dentro de um relacionamento, eles apenas revelam quem nós somos. Eu me comporto assim porque o meu marido ou porque minha esposa é dessa maneira. Porque se meu marido não fosse dessa maneira, eu não me comportaria dessa forma. Não. Você se comporta assim porque você é assim. É igual aquela história quando a gente fala da pessoa que recebe uma bolada, recebe um dinheiro, né? E muitos dizem assim: rapaz, essa pessoa recebeu o dinheiro e mudou tanto. Não. O dinheiro apenas revelou quem ela é. A mesma coisa, as dificuldades apenas revelam. E Deus ele vai permitindo com que nós venhamos a passar por isso para que fique claro os defeitos que nós temos lá, de uma forma que a gente nem consegue, é tão automático para nós, mas que nos fazem tão mal, né, nos prejudicam bastante. Muitas vezes, e com todo respeito, até mesmo filhos de Deus com uma longa caminhada, se sentem cansados, sobrecarregados, porque não conseguiram vencer ainda pontos importantes do seu caráter que tira deles o sabor e ao mesmo tempo, né, Deus quer nos dar muito mais da sua graça, muito mais do seu poder, mas enquanto isso não se resolver, não vai ser possível. Mesma coisa aconteceu com essa mulher. Deus queria agora encher ela da água da vida. Deus queria dar uma capacidade para ela que ela nunca tinha imaginado antes. Tanto é, se você conhece muito bem a história, no decorrer de tudo isso, né, Cristo se revela para ela como o verdadeiro Messias, ela confia no Senhor, e a partir disso ela não conta conversa, larga seu cântaro e vai pregar o evangelho agora sem medo de ser rejeitada, porque quem é abastecido do amor de Cristo, quem é abastecido dessa graça divina, passa agora a superar barreiras que antigamente nem imaginava que tinha e pode viver experiências tão marcantes com o Senhor. Isso é tremendo, irmãos. Mas existem momentos específicos que Deus só pode realizar tal obra, tal milagre em nossa vida, quando nós estamos dispostos e com coragem de dizer assim: Pai, eu sou isso. Deus, eu sou isso de verdade. Eu tenho esse defeito. E você está disposto a reconhecer isso perante o Senhor. E se preciso for com lágrimas, se preciso for de uma maneira ali intensa, você reconhecer verdadeiramente os defeitos mais profundos do seu coração. Por isso tem aquela música tão linda que o Fernando Iglesias canta, né? É feliz quem já chorou ao reconhecer que é um pecador. Então, quando você faz isso, querido, você possibilita que o poder regenerador, como diz lá Tito, né, e transformador adentre a sua vida. E os milagres divinos acontecem, né? Então, indo já para a parte aqui final,
eu pedi para colocar um PowerPoint, eu queria que fosse colocado agora, que também vai reforçar mais ainda esse entendimento aqui para nós. É de Ellen White, né, do livro Mensagens Escolhidas. Pode jogar aqui, se for possível. O primeiro slide mesmo, né? Enquanto eles estão colocando, não sei se vai ser possível encontrar, colocar, quer dizer. Espera aí, só um instante. Estão conseguindo me ver aí, né? Sim. Deu certo a apresentação não, né, queridos? Pastor, só um minutinho que o Paulo está colocando, tá? Só um minuto. Tá bom. Só para a gente não perder o fio da meada, a ministração, acho que agora vai dar certo. Peraí. Tá. Eu vou ler para vocês o primeiro slide, se der certo a gente depois lê juntos, né? Deixa eu só ler aqui a citação, só um instante. Peraí. Ellen White, ela vai dizer no livro Mensagens Escolhidas, eu queria muita atenção de vocês. Acho que deu certo lá, né? Deu certo aí, não é isso? Essa imagem, pastor? Isso, obrigado. Deixa só agora eu me reposicionar. Veja, olha que tremendo, querido. Diz assim, ó, a grande necessidade da igreja. Qual a grande necessidade da igreja, pastor? É isso aqui. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Talvez você pense assim, para que o Ministério RTD? É justamente para isso. Buscar deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la, perdão. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos estão a dar boas dádivas aos vossos filhos, né, aos seus filhos. Agora, olha que interessante. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Veja, aquela mulher do poço de Samaria, ela não conhecia o Salvador. Ela precisava beber da fonte da salvação. No nosso caso aqui, nós já conhecemos o Salvador, e eu quero fazer uma aplicação aqui para nós. Essa bênção, e já ficou claro aqui, o que significa essa bênção, meus queridos? É o derramamento, é o batismo com o Espírito Santo de uma forma plena, de uma forma completa, no qual agora ele vai nos dotar de capacidades ímpares, tanto de transformação, porque o que é a glória de Deus, pastor? A glória de Deus é o caráter dele. A glória de Deus é quando ele implanta Cristo em nossa vida. E a partir disso estamos em uma posição que ele consegue derramar a plenitude do seu Espírito para que possamos terminar essa grande obra aqui nesse mundo, essa pregação do Evangelho. Não apenas com ideias humanas,
não com criatividade humana, mas finalizar com o poder dele, até porque, como diz a palavra do Senhor, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas veja qual é a parte que cabe a nós. Está aqui. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas. Porque quando isso acontece, o terreno ele é preparado, não que é a gente que prepara, mas é que nós passamos a dar condições para Deus preparar e a partir disso ele derramar a plenitude do seu Santo Espírito. Então foi isso que aconteceu com essa mulher. Querido, você pode ter certeza, a partir do momento que nós levarmos mais a sério isso, né, que nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá de conhecer profundamente os nossos defeitos e a partir disso ter coragem, porque tem que ter coragem, porque é fácil, irmãos, a gente colocar uma capa em nossa, né, em nossa vida e continuar. É muito fácil ficar escondendo aquilo que de fato nos traz tanta vergonha e dor. Não é fácil? Porque assim, eu digo não é porque é fácil, é porque é cômodo. Difícil é você encarar quando Deus ele te dá a possibilidade de você se conhecer de verdade e você fala assim, pai, é isso que eu sou de verdade. Eu não tenho marido nenhum. Essa é a minha condição. Eu sou dessa maneira, pai. E desculpe aqui a sinceridade. Pai, eu sou mesmo mentiroso. Pai, eu sou mesmo assim. Eu gosto de enganar. Eu gosto de dar um jeito. Pai, eu sou dessa forma. E quando você aproveita essas oportunidades e você confessa, se humilha, Deus te leva para o arrependimento. Quando você realmente passa tempo agora de qualidade falando, Senhor, eu sou isso, e se apegando aos méritos de Cristo, Ele pode agora exercer esse grande trabalho em sua vida. Pode avançar para mim outro slide? Olha que tremendo que vai falar aqui, ó. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Só dessa maneira. Lembrando que, como ela disse, essa deve ser nossa primeira ocupação. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode, aí ela vai falar, não pode apreciar a pregação da palavra e outras coisas, né? Pode avançar para mim o slide? O que ela vai dizer mais aqui, ó? Os antigos porta-bandeiras sabiam o que significava lutar com Deus em oração e fruir o derramamento de seu espírito. Estes, porém, estão se retirando do cenário, mas o Ministério RTD está resgatando isso, amém? E quem está surgindo para preencher-lhes o lugar? Como é com a geração que surge? Estão eles convertidos a Deus? Estamos nós alerta quanto à obra que está desenvolvendo o Santuário Celeste? Ou estamos à espera de algum poder impelente que venha sobre a igreja antes de despertarmos? Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. O que ela quer dizer? Se nós não aprendemos a lutar com Deus em oração, não cumprir aquelas partes estipuladas, através de uma confissão, arrependimento, através de humilhação, Deus não irá, né, infelizmente, derramar seu Santo Espírito de uma forma plena sobre nós. O que nós temos que aprender agora, no bom sentido, como está aqui explicando, é lutarmos com Deus. E pode avançar para mim, para a gente poder terminar. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente, precisamos orar mais e falar menos. Abundante a iniquidade, o povo deve ser ensinado a não se satisfazer com uma forma de piedade, sem o espírito e o poder. Se tentarmos esquadrinhar o próprio coração, que é aquilo que Deus levou a mulher a fazer, afastando nossos pecados, corrigindo nossas más tendências, nossa alma não se inchará em vaidade. Desconfiaremos de nós mesmos, possuindo permanente senso de nossa suficiência, que nossa suficiência é de Deus. Então, queridos, pode tirar para mim a apresentação. Veja o que Deus, ao encontrar aquela mulher, deu para ela a chance dela poder realmente, né, reconhecer quem era ela era de fato. E as demais circunstâncias de nossa vida é a mesma oportunidade que Deus nos dá. É para a gente poder parar, não. É para a gente poder se voltar para Ele. E através da confissão, do arrependimento,
através da humilhação, Deus pode agora trabalhar poderosamente em nossa vida. E aqueles que têm coragem de seguir esse caminho experimentarão da parte de Deus não somente o perdão dos seus pecados, mas a restauração do seu ser. Experimentarão de Deus a mudança da sua vida. E Deus terá condições, queridos, de entregar para nós o poder jamais visto antes. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer fazer em nossa vida. E observe, quando isso acontece, irmãos, a gente não mede esforço, assim como aquela mulher, nós largamos nossos cântaros, largamos a nossa velha vida, as velhas correntes, e saímos pregando, não por teoria. E é isso que é tremendo. Nós saímos pregando esse Cristo não apenas por uma teoria, ou apenas para vociferar verdades. Nós saímos pregando de um Cristo que mudou a nossa vida por completo. E agora queremos que outras pessoas bebam da água viva. Que assim aconteça comigo, que assim aconteça contigo, com a sua família. Que Deus nos ajude a aproveitar essa grande oportunidade que nós temos e, sem medo, confessar de verdade quem nós somos. E, através da humilhação, do arrependimento, experimentarmos coisas lindas da parte de Deus. Posso orar por você? Antes de orar, se você aceita isso, se você aceita não se esconder mais, se você aceita não colocar mais barreiras suas diante de Deus e aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando, para que você venha assim, querido, dizer, Pai, estou aqui, não quero mais barreiras, não quero máscara, quero confessar de verdade quem eu sou e realize a tua grande obra na minha vida. Se você quer isso para você de verdade, né, faça um aceno aí, e a gente vai fazer uma oração aqui juntos. Pode ser? Amém? Amém, queridos? Você aceita? Amém. Glória a Deus por isso, né? Eu posso orar por você? Posso orar? Então vamos lá. Soberano Deus, estamos aqui, Pai, né, tentando viver uma jornada, Pai, que vai nos levar verdadeiramente ao grande arrependimento. Nós sabemos que essa caminhada, Pai, que nós temos, e muitas vezes sim, Pai, às vezes nós não somos aceitos, às vezes, Pai, a gente tem medo de revelar quem nós somos de verdade. Mas diante do Senhor, nós não precisamos ter esse tipo de medo, porque o Senhor nos conhece, quem de fato nós somos. E o Senhor, muitas vezes, Pai, permite a gente passar por circunstâncias diversas, até mesmo problemas, para que nós venhamos a conhecer a nós mesmos. E para que nenhuma máscara venha estar diante de nós, Pai. E nós queremos agora, de uma maneira corajosa, reconhecer, Pai, confessar os nossos pecados diante do Senhor. Nós queremos, de forma corajosa, Pai, nos arrepender e abrir o nosso coração para que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Santo Espírito, para que através, Pai, do Senhor, essa água viva, Pai, venha saciar nossa sede, matar nossa fome, e que essa água viva, Pai, venha efetuar a transformação que só o Senhor pode fazer, para que possamos, sim, Pai, viver os Teus grandes propósitos, Senhor, em nossa vida, e a partir disso, Pai, termos condições de falar do Teu amor sem medo, sem reservas, e não apenas, Pai, por mecanismos humanos, mas falarmos, Pai, cheios do Teu poder. E eu tenho certeza que muitas pessoas, através disso, irão trilhar esse mesmo caminho e conhecer o Senhor Jesus Cristo de uma forma tão especial. Toma, Deus, cada vida em Tuas mãos. E que o Senhor nos ajude a viver essa grande experiência que o Senhor, Pai, fez com aquela mulher. Queremos viver também em nossa vida. Obrigado por tudo. É o que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Glória a Deus. pastor. Amém, amém, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Pastor, mais uma vez, a gente não cansa de agradecer ao Senhor. Amém. Que Deus Glória abençoe a o Deus. Senhor, sua família, seu ministério mesmo. Sério, amém. E que possamos estar juntos amanhã. Mais uma vez, estamos aí na reta final, né? E amanhã estaremos juntos novamente.
Fiquem ligadinhos lá no grupo do Ore Comigo, lá estão sendo lançados os desafios diários, quem está conseguindo aí cumprir esses desafios, e é para isso, é para nosso crescimento espiritual, para nosso encontro com Deus, como o pastor está falando, a gente precisa buscar. A maior necessidade do ser humano é isso, é o nosso, é reconhecer quem somos, é nos arrepender diante do Senhor e buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Bom dia com alegria! Bom Bom dia dia com alegria! Obrigada, pastor. Bom dia. Bom dia! A irmã Lúcia é muito alegre, viu?